Quero, neste momento, estar lendo a palavra de Deus, que está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo, na sua palavra, dizendo ao apóstolo João, quando ele estava na ilha de Pátimo, ele foi arrebatado e teve a visão, a revelação dada pelo Senhor para que ele pudesse transmitir às 7 igrejas da Ásia. E dentro da revelação que o Senhor deu a ele, ele fez com que João lembrasse a igreja a respeito de tudo aquilo que ele tinha ensinado durante o seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio que ele esteve na terra. Dos seus 30 aproximadamente aos 33 anos. Jesus Cristo, a missão dele sempre foi orientar a multidão a respeito da palavra de Deus. E aqui ele começa lembrando João e pedindo a João que alertasse as igrejas para que não deixasse de examinar as Escrituras, como ele mesmo deixou registrado para nós no Evangelho de São João, capítulo de número 5, o versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então nós temos que estar atento à palavra de Deus. Tudo que está acontecendo ou que estamos vivendo neste momento mostra-nos a palavra sendo confirmada. Através das Escrituras Sagradas nós encontramos os profetas que profetizaram antes da vinda de Jesus Cristo. Encontramos também o próprio Jesus mostrando para nós, dentro dos seus ensinamentos, que nós precisamos ter compromisso com a sua palavra. Quando ele chama atenção para examinarmos as Escrituras, ele está alertando a sua igreja para estar atento, porque ele prometeu que em breve ele voltará. E ele vai vir justamente para buscar um povo santo, que tem procurado servir a ele em obediência à sua bendita palavra. E nós vamos ver algumas passagens bíblicas que nos mostram o porquê que Jesus pediu não só ao povo de Israel, quando se ajuntavam as multidões para ouvi-lo, e também à sua igreja, quando ele diz que estar atento para examinar as Escrituras é você cuidar de si mesmo, da sua vida espiritual. E quando ele está mandando você examinar as Escrituras, ele está te chamando a atenção, que se você voltar-se para a palavra, não é somente ler. Ele colocou aqui: bem-aventurado aquele que lê. É abençoado o homem que lê a palavra. Mas não basta somente ler, porque tem muitas pessoas que lê, mas não acredita, não dá crédito
naquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Mas ele em seguida, ele manda ouvir. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Porque se você ler a palavra e ouvir e guardar o que ela está te mandando, você será bem-aventurado, você será bem-sucedido. E a missão da igreja na terra é justamente isto: cumprir com as Escrituras Sagradas, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Temos alguns compromissos. O primeiro compromisso que nós temos é o compromisso com a oração. Porque a igreja que ora, a igreja que busca a face do Senhor, ela é bem-sucedida, ela terá êxito, porque a oração é o momento em que nós estamos conversando com Deus, ou, melhor entendendo, para alguns, estamos falando com Deus, expondo diante de Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, até mesmo para servir a Ele. Nas nossas orações, nós nos colocamos na presença de Deus, para falar com Ele, e Deus, Ele se dispõe a ouvir-nos em tudo aquilo que nós expressamos a Ele através da oração. O outro compromisso é o compromisso com a sua palavra. Como nós já falamos aqui, Jesus, ele disse, examinai. Então aqui ele está falando que não é somente ler, é estudar a palavra, meditar na palavra, analisar tudo aquilo que Deus está falando através das Escrituras Sagradas. Nós encontramos alguns textos na Bíblia que nos chamam a atenção. No Salmo de número 19, verso 14, seja agradáveis as palavras da minha boca. Olha o que ele está dizendo, que o servo do Senhor, que a igreja do Senhor, ela tem que vigiar nas suas palavras. Em tudo aquilo que falamos, temos que ter cuidado, que as palavras que saiam da nossa boca sejam agradáveis, não somente às pessoas que nos ouvem, mas principalmente a Deus. Por isso que aqui está no Salmo 19, o verso que nós lemos, o 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha. O servo de Deus, a serva do Senhor, não deve ter nos seus lábios palavras torpes, palavras que não agradam, que não edificam, mas dos nossos lábios, Deus espera que saia palavras que venham edificar as pessoas, que venham fazer bem àqueles que nos ouvem, e principalmente o próprio Deus. A meditação é você parar um momento na sua vida. Estamos vivendo este momento de tantas angústias, né? Tudo parado, não podemos nem sair dos nossos lares, temos que ficar quietos em casa. Por que aconteceu isso? Talvez porque fomos negligentes, até mesmo com a palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele é tão bom, que esses momentos que você está na sua casa, sem poder sair, talvez você pode até pensar, debaixo de autoridades de leis de homens,
ou quem sabe uma permissão de Deus para você ter um tempo mais com a sua família e até mesmo com o próprio Deus. Um tempo mais para você pegar a Bíblia, ler, meditar no que ela está falando e ver os acontecimentos, porque as Escrituras Sagradas, ela é fiel. Então, este é um dos pontos que nós devemos analisar. Uma outra coisa que o salmista também diz no Salmo 119, o verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você é amante da palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, e se você obedece à palavra de Deus, muito difícil o pecado te dominar, porque você vai estar com a palavra de Deus no teu coração, e o Espírito Santo que habita em nós, através da palavra, vai nos orientar e nos instruir a fugir do pecado, a não pecar contra Deus. Quando o salmista está dizendo, guardou a palavra no coração, ele estava dizendo justamente isso, porque a palavra de Deus no seu coração, ela impede que você venha cometer um pecado, transgredir ao próprio Deus, as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos. Então fica aqui também este conselho do próprio Jesus Cristo, quando ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho do céu, é a palavra de Deus que nos ensina como ser um verdadeiro cidadão do céu. É a palavra de Deus que nos orienta como devemos proceder para um dia estarmos para sempre com o Senhor no céu, porque Ele prometeu que em breve Ele virá para arrebatar a sua igreja, e para ir para o céu, precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos examinar as Escrituras, porque é ela que nos mostra que o Senhor já está às portas para buscar a sua igreja, e aí estaremos para sempre com o Senhor. O Salmo 1, verso 2, e aqui eu quero já estar encerrando, diz-nos assim: aqueles que examinam as Escrituras, aqueles que guardam a palavra, eles é comparado a uma pessoa que tem o seu prazer em servir o Senhor, que tem o seu prazer de fugir do pecado, da roda dos escarnecedores, fugir dos caminhos maus, mas ele tem o prazer na lei do Senhor. E diz aqui o verso 2 do Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite. Então tenhamos cuidado, porque já estamos vivendo os últimos momentos, e precisamos estar atentos, e precisamos também ter em mente aonde queremos passar a nossa eternidade, no céu ou no inferno. É uma escolha, e essa escolha sou eu que tenho que fazer, não é ninguém que vai fazer por mim, mas sou eu, como você também. Você vai escolher aonde você quer passar a sua eternidade. A igreja do Senhor, a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário. Tenho certeza que aqueles que fazem parte dessa igreja, tenho certeza que aqueles que são fiéis ao Senhor, eles já fizeram a sua escolha, os seus nomes já estão escritos no livro da vida. Então a escolha já foi feita,
E se o seu nome está escrito no livro da vida, permaneça fiel. Como o próprio Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estas são as palavras que eu deixo neste culto de ensino para toda a igreja. E que a igreja permaneça firme, que nada venha abalar a sua fé, mas que ela seja fiel ao Senhor, que ela continue, aleluia, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, e que a igreja nunca deixe de ser uma amante da oração e da palavra de Deus, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, e que nós também possamos pedir a Deus misericórdia em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão ainda sem Cristo, que ainda não tomaram a sua decisão, que a igreja possa estar orando para que estas pessoas, muitas delas às vezes até dos nossos familiares, para que eles também abram o seu coração e se arrependam dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Salvador, porque a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que só há um caminho, e este caminho é Jesus Cristo, e Ele próprio nos pronunciou, Ele próprio nos alertou dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, quando Ele diz ninguém, é ninguém mesmo, vai ao Pai, senão por Ele. Então que você possa meditar, que nós, Igreja do Senhor, venhamos analisar a nós mesmos, se estamos verdadeiramente na presença do Senhor, servindo a Ele para ir para o céu, ou se estamos apenas tomando tempo, ocupando um espaço num banco da igreja, porque Jesus vai voltar, e você precisa tomar a decisão enquanto você está com vida. Que Deus abençoe.